Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Maiara Cardoso, eu sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre célula procarionte e célula eucarionte. Esse assunto ele está na área da biologia que se chama citologia, que é a área que estuda as células, tá? Vamos lá então. Então, o que é célula? Célula é a unidade morfológica, fisiológica e genética dos seres vivos, ou seja, é a menor parte de um ser vivo, tá? E tem outro conceito, né, que tem em outros livros que fala que é a unidade básica da vida. Então, por que que é a unidade morfológica? É a menor forma, né, que a gente tem no nosso corpo que tem uma função, né, fisiológica. E por que que é a genética? Porque é através das células que as nossas características genéticas, as nossas informações genéticas são repassadas para os nossos descendentes, tá? Então é a unidade morfológica, tem uma forma, fisiológica, porque tem uma função, e genética, porque transmite das nossas características genéticas, né, através do DNA, né? Então existem seres, né? Tem várias classificações, mas em termos de quantidade de células, existem seres unicelulares e pluricelulares. Seres unicelulares são aqueles seres que apresentam uma única célula. E pluricelulares são seres que apresentam muitas células. Exemplos de seres unicelulares são as bactérias, né? Existem bactérias benéficas e maléficas para os seres humanos. Existem bactérias que vivem, né, no nosso sistema digestivo e que são benéficas. E bactérias também que são maléficas, que nos causam doenças. Seres pluricelulares, a gente tem aí como exemplo os animais, os vegetais, os fungos, entre outros, tá? E também podemos encontrar células macroscópicas e células microscópicas. Células macroscópicas, por exemplo, aquele gomínio da laranja, do limão, é uma célula, tá? E células microscópicas, a maioria das nossas células, né, elas são microscópicas, ok? Por isso que a gente estuda aí a citologia, e essas células são microscópicas. Essa área da biologia, ela utiliza essencialmente a microscopia, né, para auxiliá-la, para poder estudar melhor as células. Aqui a gente tem uma imagem de uma célula, e essa célula possui diversas estruturas, membrana plasmática, ó, o envoltório que fica em volta dessa célula, tá? Seleciona o que entra e o que sai da célula, assim como um vigia de um condomínio, né? Exemplificando. Existe o citoplasma, onde ficam as organelas, e existe o núcleo, que é o centro de comando da célula, e também é o local onde fica armazenado o nosso DNA. Então, vamos ver aqui, célula procarionte. Procarionte vem de pro, que significa primitivo, e cário significa núcleo. Então, toda vez que você vê essa palavra cário, vai significar núcleo. Então, é um núcleo primitivo, é um núcleo que não tem carioteca. A carioteca é o envoltório que delimitaria, né, um núcleo. Esse tipo de célula não apresenta carioteca, ou seja, o material genético fica disperso aqui no citoplasma. Estão vendo aqui? O DNA ele fica disperso no citoplasma, fica espalhado no citoplasma. Portanto, essa célula não tem núcleo, né? Ela é sem carioteca, sem núcleo. E esse tipo de organização celular a gente pode encontrar nos seres unicelulares. Os ribossomos, eles são as organelas, né? A organela que produz proteína dentro da célula, e ela é importantíssima aí para as células procariontes. Então é a única organela que esse tipo de célula, né, primitiva, apresenta, a única organela, os ribossomos. E representantes, nós temos as bactérias e as arqueobactérias. As arqueobactérias são bactérias que vivem em condições extremas, né, nas regiões abissais. Agora, células eucariontes. Eu significa verdadeiro e cário nós já falamos que significa núcleo. Então, são células, não são primitivas, como aquela que nós falamos anteriormente, elas são células mais complexas, são células que apresentam muitas organelas, e essa célula está presente em seres mais complexos, né? Em seres pluricelulares, como nós, seres humanos, e como os vegetais.
né? Os protozoários, alguns tipos de algas, protozoários, fungos. E são células complexas. Como vocês podem observar, ela tem um núcleo. Para ela ter um núcleo, ela precisa da carioteca, que é o envoltório que vai delimitar um núcleo. Então, essa célula já apresenta a carioteca. É uma célula complexa com núcleo verdadeiro. Ou seja, o material genético ele fica separado, não fica misturado no citoplasma, disperso no citoplasma como essa célula aqui, não. Ele fica separado, como se fosse uma bolsinha, né? Dentro de uma bolsinha, que é o núcleo dentro da célula. Então, esse aqui é um exemplo de célula eucarionte.